Qual o motivo hoje que você, por exemplo, pode estar sentindo dor? Pode ser por dois motivos. Um deles é desequilíbrio de força e o outro é problemas de desgaste em função do envelhecimento. O desequilíbrio de força, vou dar um exemplo para você, você tem um lado esquerdo mais forte do que o direito. Isso pode gerar uma compensação. E isso, a maneira do corpo se comunicar com você é falando de dor, é demonstrando dor. Porque como é que o joelho vai falar com você? Como é que o seu joelho vai falar com você? Ele vai dar um sinal de dor, para que você fique atento e comece a dar atenção para ele. Então o corpo é mais ou menos assim, ó. Aqui está o seu corpo, tem um fio para cá, um fio para cá, um fio para cá e um fio para cá. Se o fio está puxando muito para cá, aqui está esticando, uma hora vai estourar. E a maneira de o corpo se comunicar é falando dor. Ó, tá puxando demais aqui. Então, quando você tem desequilíbrio muscular, você acaba tendo dor. Um exemplo muito comum que eu tenho percebido nos meus alunos em função da avaliação que eu faço com eles é a parte anterior da coxa muito mais forte que a posterior. E o que acontece? A parte posterior é uma das responsáveis pela absorção da carga quando você faz a caminhada. Na hora que ele pisa o pé, coloca o pé no chão, ele acaba sentindo dor no joelho, porque aquela musculatura da parte posterior está fraca e não está apta a absorver a carga que o corpo dele está impondo nos pés, no joelho e no quadril. Para descobrir isso, tem que avaliar. E a gente avalia, percebe essa diferença e começa a prescrever o treino a partir dessa avaliação. O outro motivo que é muito comum as pessoas sentirem dor, você sentir dor, os meus alunos sentirem dor, é a osteoartrite, que é um problema degenerativo. O que é a osteoartrite? Vamos pegar aqui o exemplo do fêmur, que é a articulação da coxa, a cabeça do fêmur. Ela é envolvida de uma camada, como se fosse uma gelatina, que é a cartilagem. Essa cartilagem, ao longo do tempo, ela vai se desgastando. E aí fica o contato do osso com osso. E por isso que gera dor. O que acontece? As pesquisas têm mostrado hoje que fazendo treino de força e treino de flexibilidade, que é os dois pontos que eu avalio, você melhora e sai do quadro de dor. O problema continua, mas ele fica assintomático. Então, como é que funciona? Você, hoje, que sofre com dor no joelho, que sofre com dor no quadril, basta simplesmente você ter flexibilidade e força, que a partir daí esse problema, o sintoma do seu problema vai começar a diminuir, que vai ser representado em alívio das dores. E uma das maneiras de melhorar a flexibilidade e a força, a flexibilidade a gente trabalha melhorando a amplitude do movimento. Como eu falei anteriormente, você percebeu que você vai ficando encurtado. E conforme você vai sentindo dor, você também vai limitando a sua articulação. Então, por exemplo, se você tinha capacidade de fazer esse movimento aqui, ó, na sua articulação, no caso, a articulação dos dedos da mão, você começa a sentir dor e você começa a limitar. Porque você está limitando o movimento para não sentir mais dor. E você tem que continuar fazendo. Porque você limitando o movimento, você limita a articulação e isso faz com que você tenha mais dor. Só que isso tem que estar associado a um treinamento de força. E você vai pensar assim, Ivan, como é que eu vou treinar força se qualquer movimento que eu faço dói? Aí é que está o grande segredo que nós temos. Existem diversas maneiras de manifestação da força. Uma delas é a força isométrica. O que é a força isométrica? Eu faço força sem necessidade de mexer a articulação. Ou seja,
Levo a articulação numa amplitude, mantenho ela nessa amplitude em máxima contração sem mexer. Isso eu estou desenvolvendo a força. E aí você vai melhorando a força, vai protegendo a sua articulação e a partir daí a gente começa a fazer uma transição do trabalho isométrico, que é o trabalho de força parado, né, isométrico, para o trabalho de força dinâmica, fazendo movimentos curtos até você conseguir fazer a amplitude completa, que nós estamos trabalhando com a flexibilidade associada à força. E dessa maneira, incrivelmente, eu tenho hoje centenas de alunos que melhoraram o seu nível de força só utilizando essas duas ferramentas, flexibilidade e força. Você pode me perguntar, mas é muito melhor eu tomar um remédio. O remédio vai me tirar a dor e eu não vou precisar fazer exercício. É verdade, ele vai realmente tirar a sua dor, mas ele não vai tratar a causa. E aí você vai ter que continuar utilizando o remédio. Você nunca vai parar de tomar o remédio. Já quando você vai na causa, que na maioria das vezes é por desequilíbrio de força ou por falta de força, entra o meu papel, que é ajudar você a melhorar sua força para o exercício ser o seu remédio. É essa a questão. E qual é a diferença de você utilizar um remédio e fazer exercício? O remédio ele tem efeitos colaterais que não são saudáveis. O exercício, os efeitos colaterais são extremamente saudáveis. A compensação, o benefício de você, além de sair do quadro de dor, vai fazer com que você viva mais e melhor. Um exemplo de uma aluna que ela tomando o remédio, muitas vezes a dor aliviava, mas quando acabava o efeito do remédio, a dor voltava. E eu vou comprovar agora para você que o movimento é a melhor opção. O que aconteceu? Ela foi para uma aula de dança. E a aula de dança, ela começou a dançar, a musculatura aqueceu, foi liberado um líquido na articulação que lubrifica a articulação só depois do movimento. E o que aconteceu? Ela dançou por 40 minutos e não sentiu dor. Mas 20 minutos depois, quando ela desaqueceu, a dor voltou, porque ela não tinha força. Mas o movimento é o caminho. Ela melhorou na hora do exercício e precisava ter uma continuidade daquele exercício semanalmente para que ela realmente melhorasse. E para isso, nós precisamos avaliar a sua força e a sua flexibilidade para realmente ver em que grau você está na sua dor. E o que é o Clube da Saúde? O Clube da Saúde é um projeto de treinos online que foi criado na pandemia. Na pandemia nós não sabíamos o que fazer e aí eu comecei a dar aula com o objetivo único e exclusivo de ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde protegidas dentro de casa. Só que conciliou que eu estava fazendo uma mentoria com um professor que fez o pós-doutorado dele em Estocolmo e nós montamos um modelo de treino para as pessoas treinarem em casa com segurança e realmente proporcionando resultado. E o resultado foi simplesmente incrível. Eu confesso a você que até eu fiquei surpreso com os resultados. Muitas pessoas melhorando a saúde, muitas pessoas saindo do quadro de dor. E acabou a pandemia, eu achei que o projeto não ia ter continuidade e os próprios alunos pediram para que eu continuasse. A partir daí eu aprimorei mais a metodologia e fui estudando, pesquisando, alinhando, e o resultado é que o Clube da Saúde hoje já tem 5 anos, com centenas de pessoas com resultados incríveis, onde nós temos alunos nos Estados Unidos, temos alunos no Rio de Janeiro, no Nordeste, São Paulo, em várias regiões do Brasil e alguns locais espalhados no mundo, que essas pessoas têm resultados positivos, treinando a partir da sua própria casa. Esse é o Clube da Saúde. E o Clube da Saúde, ele é uma oportunidade de você não
ter aquele ambiente da academia, de você estar no conforto da sua casa, de você não ter problema com deslocamento. E as pessoas que participam, eu tenho certeza que você também vai querer participar depois da sua avaliação, é que eles melhoram o quadro geral de saúde deles. Porque no Clube da Saúde, além dos eventos que nós temos, que são os treinos, nós temos um projeto de educação continuada para que você continue tendo informações e acesso à qualidade de vida com palestras com nutricionistas, palestras com médicos, até mesmo comigo explicando sobre estratégias e maneiras de você melhorar a sua qualidade de vida. Então você, estando no conforto da sua casa, você vai pegar um quartinho, um ambiente, a sua sala, um cantinho, que você vai transformar esse lugar no seu cantinho de treino, que quando você olhar para ele, você vai falar assim, esse é o canto da saúde, esse é o ambiente da saúde, esse é um ambiente sagrado que eu cuido do meu corpo, que eu cuido da minha saúde e eu cuido da atenção à minha longevidade. É isso que as pessoas do Clube da Saúde fazem, elas reservam um ambiente onde a gente usa 3 materiais simples, básico, e numa aula de 40 a 60 minutos a gente realmente cuida de você. É isso que nós fazemos no clube. Quais são os benefícios de você que está aí entrar no Clube da Saúde? Primeiro benefício é você melhorar propriamente a sua saúde. Você vai melhorar todos aqueles componentes que eu falei, que eu avaliei. Vou avaliar e vou prescrever um treino para você melhorar a sua força, a sua flexibilidade. Além de tudo isso, você melhora a sua disposição. Os resultados dos alunos do Clube da Saúde em relação à melhora da qualidade do sono tem sido excelente, porque a atividade física é comprovado que melhora a qualidade do sono. E além de tudo isso, eu vou estar ao vivo com você 2 vezes por semana, numa aula de 40 a 60 minutos, detalhando todos os benefícios que o clube realmente proporciona. Qual é o diferencial do clube? O diferencial do clube é que o treino é individualizado para você. E nós trabalhamos na intensidade certa para você. Porque fazer uma caminhada, por exemplo, é um ótimo exercício, mas ele só te tira do sedentarismo. Ele não causa os benefícios realmente para prolongar a sua vida e causar longevidade. O que proporciona realmente os benefícios que a atividade física pode proporcionar, que você vê nos jornais, nas revistas, são exercícios na intensidade certa e no tempo certo para você. E é exatamente isso que nós conseguimos fazer no Clube da Saúde. Além de tudo isso, o Clube da Saúde ele tem como filosofia proporcionar informações de qualidade para os seus associados. Você se tornando um sócio do Clube da Saúde, você vai se tornar sócio de um programa de longevidade. E esse programa de longevidade envolve também as aulas. Mas além de tudo isso, você vai ter acesso a uma plataforma com palestras, com diversas aulas como, por exemplo, para alívio das dores no joelho para quem tem artrose, aulas de flexibilidade para melhorar o encurtamento da parte posterior das coxas, aulas como quais são os principais alimentos que você deve comer para favorecer o seu emagrecimento. Ou seja, ela é uma plataforma de streaming da saúde para quem quer viver mais e melhor, para as pessoas com 50 anos ou mais. Então, esse é o Clube da Saúde. O Clube da Saúde, ele tem tudo o que você precisa para melhorar a sua vida a partir da sua própria casa. Além de todos esses benefícios que eu estou falando com você, o Clube da Saúde também proporciona para os seus sócios uma sugestão de rotina alimentar. Você fazendo parte do Clube da Saúde, nós vamos proporcionar para você, através da orientação de uma nutricionista, uma sugestão de rotina alimentar para redução de peso,
sugestão de rotina alimentar para ganho de massa muscular e prevenir ou tratar a sua sarcopenia, que é a diminuição da força e da massa muscular. E além de tudo isso, nós vamos também proporcionar para você o acesso a uma fisioterapeuta, que essa fisioterapeuta ela vai orientar e dar sugestões de programas para os principais problemas que hoje surgem para as pessoas com 50 anos ou mais, que é osteoartrite, osteoporose, que isso muitas vezes acontece no joelho, no quadril, nos ombros e acaba limitando você de ter uma vida legal ou sem dor. E a fisioterapeuta tem ferramentas associado às aulas do professor de educação física, que sou eu, para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Esses são os benefícios que nós temos no Clube da Saúde. E quem é Ivan Paixão? Deixa eu falar um pouquinho de mim para você. Eu sou professor de educação física, mas antes de ser professor de educação física, eu fui atleta de uma modalidade chamada saltos ornamentais. Aquela que tem o trampolim na piscina que o pessoal fica saltando, que você muitas vezes assiste na Olimpíada, Pan-Americano e assim por diante. Treinei 17 anos aquela modalidade, comecei o meu histórico lá no Clube Atlético Juventus, depois fui para o Esporte Clube Pinheiros. Durante esses 17 anos eu fui 25 vezes campeão paulista, fui 10 vezes campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, fui 10 anos seleção brasileira, me dediquei muito mesmo ao esporte. E o que aconteceu? O meu sonho era ser técnico olímpico, já me dedicando tanto a esse esporte, né? Meu sonho era ser técnico olímpico. Mas oportunidades surgiram e eu acabei indo para um outro caminho e conheci o público dos 50, 60 a mais e comecei a desenvolver um trabalho com este público especificamente. Quando eu comecei a trabalhar com o público dos 50, 60 a mais, eu achava de verdade que o treino de uma pessoa de 20 para um de 50, 60 era igual. E era simplesmente adaptar, fazer um treino mais leve e depois ir progredindo. E quando eu comecei a estudar, fazendo pós-graduação, fazendo especializações, cursos, mentorias sobre esse nicho, eu percebi que não. Eu percebi que cada faixa etária tem a sua particularidade e essas particularidades devem ser respeitadas e muito bem elaboradas dentro de um programa de treinamento e também dentro de uma avaliação física correta para a gente conseguir elaborar o treino. E a partir daí eu comecei a trabalhar com as pessoas de 50, 60 anos como personal. E surgiu o Clube da Saúde, como eu expliquei para você anteriormente. O Clube da Saúde ele surgiu com uma oportunidade de ajudar as pessoas e eu também me ajudar a me ocupar na pandemia. Mas eu confesso a você que eu tenho uma relação diferente com o Clube da Saúde. Eu tenho uma relação diferente com o Clube da Saúde pelo fato do quê? Pelo fato de ele dar acesso a todo mundo. Eu consigo passar o meu conhecimento para várias pessoas de vários estados. E eu sempre tive esse sentimento com o objetivo de compartilhar o meu conteúdo. Eu estudo, eu leio cerca de 30, 40, às vezes 1 hora por dia, e não faz sentido nenhum eu ficar isso guardado comigo. Eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. E a maneira de eu compartilhar é proporcionando resultado e montando aulas. Então, eu ficar limitado aos meus alunos de personal, aquele sentimento não me deixava muito contente e feliz. Eu tinha que compartilhar com mais pessoas. E o Clube da Saúde, ele me proporciona esse sentimento de satisfação de proporcionar o meu conhecimento através do treino para diversas pessoas. Então, o que significa a educação física para mim? A educação física para mim significa um projeto onde eu uso atividade física como uma ferramenta de transformação. E o Clube da Saúde, ele proporciona com que eu use essa ferramenta para transformar a vida de muitas pessoas. É esse o meu principal objetivo de verdade de estar fazendo esse projeto do Clube da Saúde. Porque eu simplesmente tenho satisfação de estar todas as terças e quintas, às 18 horas, com os meus alunos, na hora que eles abrem a cama e começam o treino,
o meu dia se transforma, porque ali eu realmente estou fazendo o que eu mais gosto de fazer e o que eu sinto que realmente eu nasci para fazer. Então agora qual é o próximo passo? O próximo passo é você clicar no botão aqui, agendar a sua avaliação. Essa avaliação, eu vou estar frente a frente com você e nós vamos bater um papo, eu quero te conhecer e também fazer os testes que são importantes para você, para eu só relembrar você em relação a os dois testes que nós vamos fazer. O teste de força de pernas e o teste de flexibilidade. A partir daí eu vou enquadrar você. Feito esse enquadramento, nós vamos conversar e vamos agendar a sua primeira aula experimental. Nessa aula experimental, ela acontece pela plataforma do Zoom, que é uma plataforma que nós fazemos as nossas aulas. Eu vou compartilhar o link com você. A aula acontece todas as terças e quintas das 18 horas. Você vai receber esse link, o material que nós vamos utilizar na aula e você vai fazer a aula. Ao final da aula, eu vou querer conversar com você para saber como é que você se sentiu e qual foi a sua sensação de participar do Clube da Saúde num projeto de treinos online dentro da sua casa.